Olá, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso de legislação de trânsito e resolução de questões para a Polícia Rodoviária Federal, vamos tratar agora sobre as infrações, um capítulo específico das infrações, então coloca já aí na tela, abra aí na tela inteira. É o seguinte, ó, primeira questão. Deixa eu ver aqui novamente. É o seguinte, ó, primeira questão, se um condutor ameaçar pedestres que estejam atravessando uma via pública em faixa própria para esse fim, ele estará cometendo uma infração de natureza gravíssima. Ameaçar pedestres é infração. Infração de natureza gravíssima, lá no artigo 170, que diz dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Cuidado com essa infração, certo? De natureza gravíssima. Mais uma questão. Ele diz: o condutor que, mesmo sem pôr em risco a vida de outras pessoas, utilizasse de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, cometerá infração de natureza gravíssima, sujeita à multa, suspensão do direito de dirigir e também a apreensão do veículo. Ó, essa questão vai ser considerada errada porque a apreensão do veículo é uma penalidade que não existe mais. Existia essa penalidade de apreensão do veículo, mas ela foi revogada. Por conta disso, a questão passou a ser considerada incorreta. Porém, ela é de natureza gravíssima, com a aplicação da pena de multa e um fator multiplicador de 10 vezes. Como vocês podem ver no artigo 175 aí, ó, essa conduta que nós falamos aí, ela é considerada infração de trânsito, sim, galera, de natureza gravíssima, com a penalidade de multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir. Essa pena de apreensão do veículo, ela não subsiste mais por conta da revogação expressa lá no artigo 256. Revogou expressamente essa apreensão e essa apreensão consistia numa penalidade. Muita gente demorou a entender, ela foi revogada sem nem ter sido executada na prática essa penalidade e apreensão. Porque a apreensão era como se fosse um castigo. A administração pública tomava o veículo da pessoa, do condutor, do proprietário, e o proprietário não podia nem sequer ir buscar esse veículo lá no depósito. É como se fosse uma pena, depender da gravidade da infração, 10 dias, 20 dias, até 30 dias, o seu veículo ficava apreendido, mesmo que não apresentasse nenhuma irregularidade. Era uma penalidade que era um castigo, como se uma mãe aplicasse um castigo contra o proprietário do veículo de tomar aquele brinquedo daquela criança. A administração pública viu que essa penalidade era totalmente incoerente, inclusive inexequível, e acabou revogando essa penalidade. Não subsiste mais, apesar de se encontrar nesse preceito secundário dessa penalidade administrativa, certo? Então, o que prevalece aqui é multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, remoção do veículo. E ainda, essa penalidade, galera, ela pode ser aplicada até o dobro da multa, como diz aí, em caso de reincidência no período de 12 meses, ok? Adiantando, então, passa à frente aí, próxima questão. E o seguinte, ó, o condutor de veículo, a condução de veículo por motorista que esteja com a CNH vencida há mais de 30 dias é considerada infração de natureza gravíssima e acarreta a retenção do veículo. Bem, é gravíssima, vencida há mais de 30 dias. É infração gravíssima e tem retenção do veículo? Vamos ver. Diz aí, ó. Infração, dirigir veículo automotor com validade de carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. Observem que, apesar de não estar aqui a permissão para dirigir, o Conselho Nacional de Trânsito entende que aquele que se encontre com a permissão para dirigir vencida há mais de 30 dias também deve ser aplicada, por analogia, essa infração. Infração gravíssima ou multa, recolhimento da carteira nacional de habilitação, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Por conta disso, a questão deve ser considerada o quê? Verdadeira. Mais uma questão, passando à frente. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes, é infração gravíssima e leva à suspensão do direito de dirigir. Vejam, deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado, é infração gravíssima e aplica a pena de suspensão do direito de dirigir. Vejam só o que diz o artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo,
de adotar as providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. 3. Preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e também da perícia. 4. De adotar as providências para remover o veículo do local quando determinadas pelo policial ou agente de trânsito. Identificar-se ao policial de prestar socorro à vítima a confecção do boletim de ocorrência, infração de natureza gravíssima. Opa, volta aqui. Penalidade de multa, 5 vezes. Suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação. De prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo. De adotar providência, de preservar o local. Não é o caso. Isso aqui é gravíssima. Isso aqui é outro. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente, quando solicitado pela autoridade e seus agentes, não é infração gravíssima, é infração de natureza grave. E não infração de natureza gravíssima. Uma questão muito boa aí, viu? Outra questão. O condutor trafegava com seu veículo em uma via pública e a partir de determinado trecho do percurso começou a chover. Nessa situação, durante o tempo em que dirigir sob chuva, de acordo com o CTB, o motorista é obrigado a manter os limpadores de para-brisa ligados, mesmo que não sinta necessidade de fazê-lo. Caso contrário, ele cometerá infração passível de punição com multa. A questão deve ser considerada verdadeira e com base no artigo 230, inciso 19, que diz: conduzir veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. A infração é de natureza grave, com a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo. Então, se estiver chovendo, o condutor é obrigado a acionar o limpador do para-brisa. Poxa, mas ele não está entendendo como necessário. Mesmo assim, se estiver chovendo, um policial rodoviário verificar que existe o condutor com chuva, sob chuva, sem acionar o limpador de para-brisa, é infração de natureza grave. Portanto, a questão deve ser considerada verdadeira. Mais uma questão. Cláudio, pai de Tiago, que tem 2 anos de idade, saiu para passear com seu filho no colo, enquanto dirigia o próprio veículo automotor. Nessa situação, Cláudio cometeu infração de natureza média. A infração de natureza média é não. É infração de natureza gravíssima. Conduzir e transportar crianças é infração de natureza gravíssima sempre, certo? Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste código é infração gravíssima, com a penalidade de multa e medida administrativa de retenção. Esse artigo aí serve para aplicação de penalidades e qualquer irregularidade, não só no caso de transporte de criança no colo. Basta que não sejam observadas aquelas regras de até 1 ano, ser um caso de bebê conforto, de 1 a 4 anos, ser cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio, ser no assento de elevação, não houve observância dessas regras, a infração é de natureza gravíssima, a teor do artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. Outra questão, comprovada a embriaguez, o condutor terá o seu veículo apreendido e sua CNH cancelada, pelo período de 1 ano. E caso queira voltar a conduzir veículo automotor, terá de realizar após este período todos os exames para obtenção de nova habilitação. Questão errada. Artigo 65. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A suspensão aqui é específica. 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Recolhimento, claro, documento de habilitação quando aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo. Observado disposto no artigo 270. Aplica-se também em dobro a multa prevista no caput no caso de reincidência no período de 12 meses. Aplica-se em dobro a penalidade, a multa, né? Em dobro a multa. A suspensão não, até porque se ele for pego dirigindo o veículo com a carteira suspensa, não será mais caso de suspensão, e sim de cassação da carteira nacional de habilitação. Portanto, a questão aqui é errada. Mais uma questão. Diz: a condução de veículo em que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerada infração gravíssima, cabendo as penalidades de multa e apreensão, além da medida administrativa de remoção do veículo. Então, a condução do veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerada gravíssima, tranquilo.
cabendo as penalidades de multa e apreensão. Como eu falei para vocês, a apreensão não existe mais, apesar de se encontrar no preceito secundário, mas o legislador, quando revogou lá no artigo 256, acabou revogando todas as possibilidades de aplicação da penalidade de apreensão, porque ela não está mais relacionada nas penalidades administrativas aplicadas com base no CTB. Então, o artigo 230 diz, conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado a infração gravíssima, sim, com a penalidade de multa e apreensão do veículo que não existe mais fora, com a remoção do veículo. Adiantando mais uma questão, nossa última questão sobre infrações. Se Maurício, esquecendo-se de que havia um defeito no marcador do nível de combustível do seu automóvel, deixasse que o combustível do seu veículo acabasse e com isso desse causa a que o automóvel ficasse imobilizado na via, então Maurício cometeria infração leve, a qual deveria ser aplicada a pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo. Infração leve, artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração é média, pessoal, com penalidade de multa e também de remoção do veículo. Lembrando, só será considerado infração se o veículo ficar imobilizado na via pública por falta de combustível em local onde o estacionamento seja proibido, hein? Porque se o estacionamento não é proibido, não há infração nenhuma, ok? Portanto, terminamos mais um bloco de resolução de questões. Um grande abraço e até a próxima.